Esse pré-adolescente está prestes a começar o ensino fundamental, e ele cria várias táticas para tentar aumentar a sua popularidade na escola. Porém, alguns valentões e também o seu amigo nerd podem frustrar os seus planos. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar o Diário de um Banana, um filme de comédia lançado em 2010, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Ele irá descobrir da pior forma que a escola fica bem mais difícil quando o ensino fundamental chega. Começamos com um garoto chamado Greg, que é acordado durante a madrugada pelo seu irmão mais velho Roderick. Ele mente que já é de manhã e que o garoto está atrasado para seu primeiro dia de aula. Com medo de perder o ônibus escolar, Greg desce as escadas e se arruma em tempo recorde. Mas como consequência de todo esse barulho que fez ao se preparar, seus pais acordam e só então ele percebe que seu irmão estava zoando com a sua cara. Ao levar uma bronca de sua mãe Susan, o garoto tenta explicar que Roderick adiantou o seu relógio para mentir que já era de manhã. Porém, quando seus pais vão até o quarto do Roderick, encontram um jovem dormindo e pensam que o mentiroso dessa história é Greg. Após isso, o garoto nos explica que decidiu escrever sobre a sua vida em um diário, para criar uma autobiografia quando se tornar famoso. E é isso que eu chamo de ter autoestima alta. Ele também nos conta que seu melhor amigo é seu colega Rowley, que não amadureceu bastante, e por isso ainda gosta de brincar em piscinas de bolinha e sentar no colo do Papai Noel para pedir presentes. E eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Lá ele 1000 vezes. Ao amanhecer, Roderick continua importunando Greg e faz ele cheirar o seu sovaco. Além disso, o jovem dá péssimos conselhos sobre o ensino fundamental para o seu irmão, dizendo que ele deveria ser antissocial e não interagir com ninguém. Quando o garoto chega na escola, ele fica um pouco assustado ao se deparar com vândalos quebrando os armários, valentões derrubando os livros dos nerds e pré-adolescentes que amadureceram cedo demais e já tem até barba e bigode. Greg até comenta que seus colegas ficaram bem mais altos e musculosos durante as férias, enquanto que ele continuou com a mesma aparência frágil de sempre. Ao chegar na sala de aula, Rowley se aproxima para conversar com o garoto. O problema é que ele está usando uma camiseta super chamativa, justo no primeiro dia de aula, e isso faz com que Greg fique com medo de Rowley queimar o seu filme, além de que ele está agindo como uma criança e não como um pré-adolescente. Após isso, os dois estão na aula de educação física, e um garoto chamado Fragley se aproxima e levanta sua camisa perguntando se eles querem ver a sua pinta secreta. Fragley até mesmo pergunta se os dois querem dar um nome para ela, e em seguida, Maloney, que é o professor de educação física, chama os garotos da turma para participarem do Gladiador, que é basicamente um joguinho que ele inventou. O problema é que o cara divide os alunos em dois grupos, um somente com garotos fracos e baixos, e o outro com os alunos atléticos e altos. Para não serem esmagados como os alunos do seu time, Greg e Rowley fogem do campo se escondendo embaixo da arquibancada. Ali eles encontram uma garota um ano mais velha chamada Andy, conhecida também como Hit Girl do Kick-Ass, que por sinal precisamos trazer aqui pro canal, né? Mas continuando, Andy explica que a partir do ensino fundamental somente os mais fortes sobrevivem à escola. Rowley até fica com uma apaixonite pela jovem, mas Greg pensa que ela é uma má companhia, e por isso decide ir embora e levar seu amigo junto. Enquanto caminham, os dois encontram um pedaço de queijo que está mofando no chão da quadra. Por algum motivo, Greg se abaixa na intenção de tocá-lo, mas Chirag lhe impede, explicando que existe uma maldição chamada o toque do queijo. Tudo começou quando o estudante Darren encostou sua mão no queijo, e todos os outros alunos começaram a correr dele, e a evitá-lo por pensarem que ele se infectou, e que portanto poderia transmitir uma doença. Para se livrar dessa maldição, Darren tocou em outra estudante que estava distraída, e assim passou o toque do queijo para ela. Logo, essa maluquice se espalhou pela escola, e só parou quando o estudante que estava com o toque do queijo se mudou para outro país. Alguns minutos depois, Greg chega no banheiro dos meninos e fica frustrado ao descobrir que as divisórias que separam os vasos não têm portas. Já na hora do almoço, ele e Rowley vão pro refeitório, e os demais estudantes não lhes deixam sentar em nenhuma das mesas, pois não querem ser vistos ao lado de dois nerds. Como consequência, os dois têm que sentar perto das lixeiras, junto com o moleque da pintinha. Após as aulas acabarem, Greg está indo embora da escola, e Rowley pergunta bem alto se ele quer brincar mais tarde. Por causa disso, vários estudantes começam a zoá-los, incluindo Quentin, que é um garoto popular. E galera, por falar em banheiros ruins, vocês podem não acreditar, mas o banheiro da escola do roteirista aqui do Resumindo Filmes ficava literalmente na entrada do prédio onde passavam várias pessoas toda hora. Ou seja, se você quisesse fazer o número 2, todos iriam ver seus pés por baixo da porta. Sem contar que o banheiro era minúsculo e só tinham 2 vasos para a escola inteira usar, além de que eram unissex. E por isso você poderia encontrar um menino ou uma menina que gostasse em um momento nada conveniente. Mas continuando, ao voltar para casa, Greg e Rowley entram escondidos no quarto de Roderick para tentar achar o anuário dele, que é basicamente um livro escolar com as fotos dos estudantes e um título que representa cada um deles. Os dois até acham uma revista mais 18, mas por ser inocente, Rowley pensa que é apenas uma revista de moto, tipo quando o Chaves encontra a revista do seu Madruga e diz que as mulheres são pobres porque não têm roupas para vestir. Mas ao finalmente encontrar o anuário, eles chegam na página dos alunos mais populares, e Greg diz que quer estar entre eles quando a sua vez chegar. Mas para o azar deles, Roderick volta para seu quarto para pegar uma baqueta e fica furioso ao encontrar os dois no local. Rowley foge
foge para sua casa e Greg se tranca em seu quarto para não apanhar. Contudo, Roderick fica esperando do lado de fora. Após alguns minutos passarem, o garoto sente uma vontade enorme de urinar, só que ao olhar por debaixo da porta ele percebe que Roderick está ali esperando. E ao ouvir o barulho da água do aquário sendo bombeada e também o vizinho regando o gramado, a vontade do garoto urinar só aumenta. Sem escolhas, ele veste um traje de beisebol para se proteger e pula para fora do quarto, mas logo percebe que Roderick não está ali e que ele deixou os seus tênis na frente da porta para enganá-lo. Ainda apertado, Greg corre até o banheiro e começa a se aliviar. Nesse instante, Roderick aparece de surpresa e sem querer o garoto aponta sua mangueirinha para ele e lhe suja com xixi. Logo, Susan chega no local e coloca toda a culpa no garoto, fazendo ele limpar toda a sujeira sozinho. Já no dia seguinte, Greg e Rowley estão na escola decidindo quais atividades extracurriculares irão pegar. Só que de repente, Patty, que é uma inimiga de anos de Greg, se aproxima deles e lhe ameaça, dizendo que concorrerá à presidência do conselho estudantil. Nesse momento é revelado o motivo de Patty odiá-lo há tanto tempo, já que no jardim de infância ele a chamava de gordinha e de vários outros apelidos. Mas de qualquer forma, Andy chega para conversar com Greg na intenção de fazer amizade com ele e lhe convidar para participar do jornal da escola. Porém, mais uma vez o garoto faz o possível para se afastar dela, e como atividade extracurricular, Greg e Rowley escolhem wrestling, por pensarem que seria igual ao WWE, que é basicamente uma luta encenada. E para provar que esse esporte é seguro, o professor Maloney chama o seu assistente para mostrar alguns golpes, mas digamos que o coitado não irá conseguir andar direito por alguns dias. E dessa vez, o bom senso entra na cabeça do professor, e ele divide os alunos em faixas de peso, para deixar tudo mais justo. Quando a vez do Greg chega, ele enfrenta Fragley, que teoricamente era para ser o aluno mais fraco da turma. Só que Fragley lhe dá uma surra, o humilhando em várias posições diferentes. E pessoal, tem um número considerável de pessoas que acreditam que as lutas do WWE são reais. Uma vez eu tava assistindo WWE na televisão, e a minha avó viu e disse que não gostava desse tipo de violência. Aí eu tive que explicar pra ela que era tudo encenação. Mas mesmo explicando, eu ainda acho que ela ficou desconfiada, e é difícil achar um brasileiro que goste de WWE ou wrestling. Mas lá nos Estados Unidos, essa modalidade faz muito sucesso, gerando milhões e até mesmo bilhões para os atletas mais famosos. Já de noite, Greg tem a ideia de comer mais para tentar ganhar peso, e assim subir de categoria para lutar contra o seu amigo Rowley em vez de ter que enfrentar o Fragley de novo. E ao descobrir que seu filho está praticando wrestling, Frank fica empolgado e até se oferece para comprar equipamentos de musculação para o garoto ficar monstrão. Ele só não pode fazer amor com o suco, mas apesar da boa vontade do seu pai, Greg rejeita a oferta, ao perceber que demoraria vários meses para entrar no shape. Quando o dia da pesagem chega, o garoto esconde pesos do seu tênis para enganar a balança e o professor, ao melhor estilo Rock Lee vs Gara, mas para a surpresa do garoto, ele terá que enfrentar Patty. Quando questionado sobre as meninas não competirem no wrestling, o professor explica que teve que deixar por causa daquela história dos direitos iguais, e que os pais dela até lhe ameaçaram de processo. Assim que o fight começa, Patty rapidamente imobiliza Greg, e para o seu azar, Andy tira uma foto e cria uma matéria no jornal da escola. Conforme a notícia se espalha, ele é zoado, e sua popularidade despenca. Após isso, o garoto diz para Rowley que tentará aumentar a sua popularidade, vestindo uma camiseta social branca e uma gravata. Já no dia seguinte, o plano dá certo, e Greg realmente chama atenção pelo seu novo visual. Porém, ao chegar na sala de aula, ele encontra Rowley com a exata mesma roupa, e os outros alunos debocham e dizem que eles são um casal. E pelo fato do Rowley estar sempre queimando seu filme na escola, Greg decide que é hora de seu amigo mudar. Primeiro, ele se livra das roupas de bichinho que estão no armário do garoto, e depois lhe ensina a andar somente com uma alça das mochilas para parecer mais descolado. E ele também poderia andar como se estivesse com uma arma machucando seu quadril, igualzinho no Todo Mundo Odeia o Chris. E para dar aquela ajudinha extra, Greg pinta a bicicleta de Rowley de preto, porque antes ela era roxa e tinha adesivos infantis. O plano até que dá certo, e o garoto fica com uma aparência mais madura. Já na noite de Halloween, Rowley aparece com uma fantasia super chamativa e cheia de luzes, porque sua mãe queria que ele ficasse visível à noite, para não ser atropelado por um carro. Enquanto que Greg traça uma rota para eles irem pedir doces somente em casas de famílias ricas, já que eles dão chocolates mais caros. Roderick até tenta assustá-los, falando que eles terão que passar pelos antigos bosques do Adorador do Demônio, que pegava criancinhas como os dois, e assava dentro de um forno. Mas apesar de terem ficado com medo, Greg e Rowley ainda decidem seguir o mesmo plano de pedir doces. Após conseguirem tudo o que queriam, eles estão voltando para casa, e alguns adolescentes em uma caminhonete passam e molham os dois com uma mangueira. Só que Greg faz besteira de dizer que decorou a placa do veículo e que contaria para a polícia. Como consequência, os adolescentes que já estavam indo embora agora começam a persegui-los. Para se salvarem, os garotos correm até a casa da avó do Greg, que saiu para jogar bingo. Rowley então comete uma burrada maior ainda e diz para os adolescentes que não tem nenhum adulto dentro do local, e por isso, em vez de irem embora, eles simplesmente ficam esperando na frente da casa. E como Greg e Rowley precisam retornar logo para que suas mães não fiquem preocupadas, eles saem do local armados com um soprador de folhas e um cortador de grama. Só que acidentalmente, Greg arranha o carro com um cortador, e o adolescente, que é o dono do veículo, fica furioso
poderoso e jura que irá acabar com a raça deles. Para escapar, eles entram no bosque do adorador do demônio, mas os jovens ficam com medo de entrarem também. Logo, eles começam a ouvir choros e uma sombra estranha aparece na frente dos dois. Rapidamente, eles ficam desesperados e fogem do local sem saber que na real era só o moleque da pintinha lhe assustando. E pelo que deu pra notar, esses adolescentes iriam no máximo dar um cuecão nos dois, já que se eles não têm coragem para entrar em um bosque, não iriam machucar duas crianças, sabendo que certamente seriam presos se a polícia descobrisse. Enquanto que Greg e Rowley poderiam ter ido nos mesmos bairros que a maioria das crianças vão, pois assim eles ficariam mais seguros, já que tem adultos que acompanham os seus filhos quando eles saem para pedir doces. Já no dia seguinte, Greg e Rowley decidem entrar na patrulha de segurança, que é basicamente a polícia da escola. Eles recebem um distintivo do diretor e também um colete, ficando super empolgados para exercer a sua autoridade. Ao ver os dois vestidos com o uniforme da patrulha, Andy se aproxima e diz que não é nada do que eles estão pensando, já que segundo ela, a patrulha é o mais baixo que alguém pode chegar na escola. Porém, ambos não acreditam nela e mais tarde são encarregados de ajudar as crianças a atravessarem a rua, o que, convenhamos, não parece nada com o trabalho de um policial, e sim de um guarda de trânsito. Só que de repente, Rowley vê de longe que aqueles mesmos adolescentes de antes estão se aproximando. Ele e Greg então ficam de joelhos para se misturarem com as crianças e passarem despercebidos. Alguns meses depois, o inverno chega e começa a nevar na cidade, mas graças a uma brincadeira idiota que Greg inventou, Rowley acaba caindo do triciclo e quebra o braço. Mas contrariando a lógica, esse acidente acaba deixando ele mais popular na escola, já que as garotas começam a fazer fila para assinar o seu gesso. Ao ver que seu amigo se tornou popular, Greg fica com inveja e mente que contraiu uma infecção na mão só para tentar ganhar mais atenção das garotas. Mas obviamente o plano dá errado, porque infecções geralmente são associadas a coisas nojentas. Após isso, Greg chega na sala de aula e descobre que o cartunista que fazia as tirinhas pro jornal da escola ficou doente e que agora estão procurando um aluno que possa substituí-lo. Na intenção de se tornar mais popular, Greg chega em casa e corre pro seu quarto para desenhar tirinhas e assim tenta ganhar o concurso. Mas após horas encarando o papel e o lápis, nenhuma ideia surge em sua mente e por isso ele decide chamar Rowley para ajudá-lo. Depois de criarem o primeiro quadrinho, Rowley sugere que o personagem deveria fazer epa neném no final de cada tirinha, para criar uma frase de efeito engraçada que grude na cabeça das pessoas. Porém, Greg é super arrogante com seu amigo e diz que essa ideia que ele deu é idiota. Como consequência, Rowley decide desenhar sozinho suas próprias tirinhas. Passando para o próximo dia, o garoto está sozinho com as crianças à chuva, porque seu amigo não pôde molhar o gesso. Ele está usando a capa de chuva do Rowley porque esqueceu a sua em casa. Nesse momento, Greg avista uma caminhonete parecida com a daqueles adolescentes, e por isso faz as crianças se esconderem dentro de um buraco. Mas assim que o veículo passa, Greg percebe que é só um adulto aleatório dirigindo. Vendo a cena de longe, a mãe de uma daquelas crianças se aproxima para xingá-lo, e ele foge do local antes que ela pudesse ver seu rosto. E ao invés de colocar as crianças em um buraco, Greg poderia ter simplesmente se escondido atrás de uma dessas estruturas, ou então ter virado de costas quando o veículo passasse por ele. Mas parece que o garoto não está pensando direito ultimamente, já que ele está tratando seu melhor amigo mal e até quebrou o braço do coitado, sendo que nem sequer pediu desculpas por isso. Talvez se ele se importasse menos com a popularidade e só agisse normalmente, poderia conquistá-la, assim como aconteceu com Rowley. Quando a aula chega, o resultado do concurso é revelado, e Rowley vence se tornando o novo cartunista do jornal da escola. Por causa disso, a sua popularidade só aumenta, juntamente com os ciúmes do Greg. Ao andarem pelo corredor, o diretor chama Rowley para conversar, e explica que uma mãe viu ele arriscando a vida das crianças. Como resultado, o garoto é expulso da patrulha, e fica deprimido. Já Greg decide esconder a verdade, e deixar o seu amigo levar toda a culpa injustamente. Mas para tentar ajudá-lo a se tornar mais popular, Rowley decide criar um personagem do Greg nas tirinhas do jornal da escola. Isso faz com que o garoto comece a se sentir culpado, e revele a verdade para o seu amigo, explicando que estava usando a capa de chuva dele naquele dia, e por isso a mulher confundiu os dois. Como consequência disso, Rowley fica decepcionado e esfrega várias verdades na cara do Greg, como por exemplo, a sua insistência em querer mudá-lo só para não ter que ser amigo de um nerd, ou então quando ele quebrou o seu braço e nem pareceu se importar. Cansado disso, Rowley decide acabar com a amizade dos dois, dizendo para Greg não ir mais à sua casa. Com o passar dos dias, o garoto tenta se reconciliar com Rowley, mas é ignorado completamente. Até que um dia, uma das crianças conta a verdade para o diretor, e Greg é expulso da patrulha, enquanto que Rowley é recompensado com uma promoção, e se torna o mais novo capitão de segurança da escola, já que mesmo sendo falsamente acusado, ele ainda manteve a compostura e aceitou a punição. Mais tarde, Greg vê Rowley acenando em sua direção, e abre um sorriso por pensar que o garoto viria falar com ele, quando na verdade, Rowley só estava acenando para seu mais novo amigo. Greg até tenta fingir que não está incomodado, mas desconta toda a raiva que está sentindo quando chega em casa, e por sua vez, Rowley faz uma camiseta com a sua foto, e a do seu mais novo parça só para provocá-lo. Em uma tentativa de nivelar o jogo, Greg decide ir na casa do Fragley para ver se os dois poderiam se tornar amigos, porém o cara come algumas jujubas doces, e acaba ficando ainda mais hiperativo por causa do açúcar. Fragley então tira a meleca
meleca do nariz e corre atrás do Greg para sujá-lo, mas felizmente ele consegue se esconder dentro do banheiro. Algumas horas depois, ele continua trancado no local, e Fragley coloca a meleca em um bilhete e o passa por debaixo da porta. Sem saber desse detalhe, Greg pega o bilhete e suja o seu dedo de meleca. Ao finalmente perceber que não poderia substituir Rowley, o garoto desabafa e abraça seu pai quando ele veio lhe buscar. Já no dia seguinte, Greg tem a ideia de participar da peça do teatro da escola, para ver se consegue se tornar popular o bastante para reconquistar a amizade do Rowley, e para ver quais alunos têm o potencial e quais não têm, a professora passa a música Turnaround da Bonnie Tyler para eles cantarem. E assim como no programa Ídolos, vários deles desafinam e passam vergonha. Porém, quando a vez do Greg chega, ele impressiona a professora com a sua voz, e ela diz que ele deveria interpretar o papel principal. E até aí seria uma ótima notícia, mas o problema é que a peça é o Mágico de Oz, e a personagem principal é a Dorothy, ou seja, uma garota. Mas ao perceber que perderia o papel principal, Perry fica irritada e ameaça a professora porque sua mãe é influente na escola, e por isso poderia causar a demissão dela. Como consequência, a professora dá o papel principal para Perry, e Greg tem que interpretar uma das árvores. Passando para a noite da peça, os pais do garoto estão presentes na plateia, e o seu irmão começa a filmá-lo só para zoá-lo pro resto da vida. Mas ao perceber que Roderick está gravando tudo, Greg decide parar de cantar, e Perry lhe xinga por causa disso. E por estar sem paciência, o garoto joga as maçãs de sua fantasia nela, e uma briga generalizada se inicia, estragando assim a peça de teatro. Alguns dias depois, Roderick acha um convite do baile de mães e filhos que Greg havia jogado no lixo para não ter que ir, e para atormentar o garoto, ele entrega o convite justamente para Susan, que diz que adoraria ir com Greg. Mais tarde, para se vingar do Roderick, Greg pega aquela revistinha adulta do quarto dele e entrega nas mãos do Manny, que é o caçulinha da família. Assim que Susan vê a criança com a revista, ela fica furiosa e deixa Roderick de castigo por 4 semanas. Ao ver que sua vingança deu certo, Greg fica feliz e liga pro Rowley na intenção de contar tudo. Porém, ele desliga ao se lembrar que os dois não são mais amigos. E aí, quando a noite do baile de mães e filhos chega, Susan encoraja Greg a pedir desculpas pro Rowley. E seguindo o conselho de sua mãe, o garoto lhe convida para sair depois que o baile acabara. Só que infelizmente ele recusa o convite para ficar com seu novo melhor amigo. Assim que a música começa a tocar, Rowley dança com a sua mãe, ganhando assim os aplausos de todos. Percebendo que ele está melhor sem a sua amizade, Greg fica triste e se conforma. Já no próximo dia, Rowley pede que Greg devolva um jogo que havia emprestado para ele. No entanto, o garoto se recusa a devolver, e por isso os dois discutem. Logo, os alunos cercam os dois e colocam lenha na fogueira para ambos saírem no soco. Nesse instante, os adolescentes chegam e, para se vingarem, forçam Rowley a comer o queijo mofado que estava no chão da quadra. Assim que vê o que está acontecendo, o professor de educação física intervém e expulsa os adolescentes do local. Por fim, os alunos que antes tinham corrido de medo dos adolescentes retornam para a quadra e encontram o queijo mordido. Eles deduzem que Rowley comeu e sentem nojo dele, mas para protegê-lo, Greg assume a culpa e começa a ser evitado pelos outros alunos. Mas em troca, ele e Rowley voltam a ser amigos. Fala galera, vocês querem que eu traga o Diário de um Banana 2? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.